Olá, aqui só se fala de Feng Shui tradicional e de astrologia chinesa. Para você que é designer ou arquiteto, ou para você que gosta de Feng Shui e astrologia oriental, fica aqui com a gente e se inscreve no nosso canal. Pois é, nos últimos vídeos a gente falou um pouco, a gente deu uma pincelada do que promete o ano do dragão. Não é? Aqui hoje a gente vai tentar explicar um pouco mais como é que isso tudo funciona, tá? Muita gente fala que tudo isso não passa de uma superstição, que isso não tem valor nenhum, mas não é bem assim não, viu? Existe uma lógica muito clara por trás de todo esse conhecimento. Tanto o Feng Shui quanto o Bazi, Bazi é a astrologia chinesa, né? Enfim, tanto o Feng Shui quanto o Bazi, acupuntura, medicina chinesa e muitas outras técnicas orientais, todas essas artes, elas são irmãs entre si. São como galhos diferentes da mesma árvore. Elas têm o mesmo DNA. Os mesmos princípios e fundamentos suportam todas essas técnicas, todas essas artes. Né? Nós estamos falando do conceito do Qi, do princípio de Yin e Yang, da teoria dos cinco elementos. Né? Esse é o tripé de toda a metafísica chinesa, toda a metafísica oriental. 2024 é o ano do dragão de madeira Yang. A gente já falou nos outros vídeos. Né? Ano do dragão de madeira Yang. O primeiro dia do ano chinês de 2024 vai ser comemorado em um sábado, no dia 10 de fevereiro. Agora, presta atenção nisso, porque todo mundo erra, todo mundo se confunde com isso e muita gente não entende como é que isso funciona. Olha só. O primeiro dia do ano astrológico chinês é também o primeiro dia do mês lunar do tigre. Ou seja, o primeiro dia do ano do dragão de madeira Yang é 4 de fevereiro. As comemorações do ano novo lunar são em 10 de fevereiro, mas o primeiro dia do ano é 4 de fevereiro. Eu vou repetir, isso é meio confuso mesmo. O primeiro dia do ano do zodíaco chinês é o primeiro dia do mês do tigre, que é o início da primavera. Essa data gira sempre em torno de 4 de fevereiro em cada ano. Às vezes é 3, às vezes é 4, às vezes é 5, mas sempre em torno do dia 4. A maioria das vezes é dia 4. Né? Então, 2024 é dia 4. Tá? É um erro comum usar o ano novo lunar chinês, que vai ser comemorado em 2024 no dia 10 de fevereiro. Muita gente usa. Né? Você vai encontrar isso em muitos sites aí da internet. Está errado. Se um bebê nascer antes do dia 4 de fevereiro, então o signo do zodíaco chinês do bebê vai ser coelho, não dragão. Se ele nascer depois do dia 4 de fevereiro, mesmo que seja antes do dia 10, ele já será dragão. Portanto, 4 de fevereiro é a fronteira. No dia 10 de fevereiro, se comemora o Ano Novo Lunar e o Festival da Primavera, que vai até o dia 24 de fevereiro de 2024, né, obviamente, quando se comemora o Festival das Lanternas. Né, tem 15 dias de duração, mais ou menos. E aí termina essas comemorações. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo, vamos falar aqui do que interessa. Antes de você ler qualquer previsão para 2024 do zodíaco chinês, você tem que saber qual é o seu signo do zodíaco chinês. Né? Seu signo chinês é baseado no calendário solar chinês, ou calendário chinês Jiazi. Né? A gente já falou isso nos outros vídeos. 2024 é o ano do dragão de madeira Yang. Madeira Yang é uma energia celeste, tá? Uma energia do céu. Né? Você tem a energia do céu e a energia da terra. Então, a madeira Yang é a energia do céu. Tá? Então é uma energia celeste e está ligada ao quê? A madeira Yang, né? Então a árvores altas, fortes, né? Robustas, né? Ou a uma floresta, por exemplo. Né? Se nós estivéssemos falando de madeira Yin, nós poderíamos nos referir a um arbusto pequeno, franzino, né? Ou mesmo uma grama ou folhagens pequenas. Né? De acordo com a dinâmica dos 5 elementos chineses, a cor da madeira está associada ao verde. Bem lógico, né? Por razões óbvias. Né? E por causa disso, o ano de 2024 também é chamado de Ano do Dragão Verde. Se o ano fosse, né, dragão de fogo Yang, seria o ano do dragão vermelho. Se fosse o ano do dragão de terra Yang, seria o ano do dragão marrom.
Se fosse o ano do dragão de água, Yang seria o ano do dragão negro. E se fosse o ano do dragão de metal, Yang seria chamado de dragão branco. O dragão, né, você já percebeu que vai ser sempre Yang, né? O elemento do céu, ele vai ser, naquela combinação, vai ser sempre um elemento Yang. Nunca vai ser dragão de madeira Yin ou dragão de metal Yang. Ele é sempre Yang, assim como o tigre, como o rato, enfim. É um sim e um não, um sim e um não. Yin, Yang, é um sim e um não. Tá? Enfim, já deu para entender como é que é isso, né? O dragão na China é um símbolo de poder, de riqueza, né? Então, apenas os imperadores chineses eram autorizados a usar as roupas com símbolos do dragão. Então, os dragões, né, nascem como normalmente líderes naturais. Eles têm essa facilidade de liderança. Eles podem ser agressivos, eventualmente, ambiciosos, são sempre ambiciosos, né? Muito confiantes e determinados. Por isso que não vai ser um ano simples, né? Então, pessoas que nascem desse ano têm mais ou menos esse tipo, né, esse biotipo de personalidade externa, quando é no ano. Né? No ano e mês é personalidade externa, dia e hora, personalidade interna. Então, dragões têm um forte desejo de ganhar qualquer competição em que eles se metam. Né? Eles estão sempre, eles só, dentro do zodíaco oriental, ele só encontra um rival à altura com o tigre. Então, o tigre e o dragão, eles realmente... Por isso que é sempre tigre e dragão. Né? São os dois animais muito fortes. Né? Então, vamos, só para você ter uma ideia, vamos falar algumas celebridades nascidas no ano do dragão. Eu anotei aqui. Né? Então, aqui tem Bruce Lee, né? Keanu Reeves, né? Aquele ator, Keanu Reeves, Liam Neeson, outro ator, Vladimir Putin, que é o líder da Rússia, né? Sandra Bullock, Al Pacino, Adele, Rihanna, Shakira, a Reese Witherspoon também, né? E muitos outros por aí, só para você ter uma ideia de pessoas que nasceram no ano do dragão. Agora, presta atenção. Além de saber qual o seu signo, tão importante quanto saber qual o seu signo é saber qual é o seu elemento. Se você não sabe qual é o seu elemento, vai lá no vídeo 27, acho que é o 27, vídeo 27 aqui no nosso canal e assiste. Né? Aproveita, curte o vídeo para ajudar a gente aqui no YouTube. Né? Mas lá no vídeo 27, se eu não me engano, é o vídeo 27, né? Que você, qual o seu elemento, você vai descobrir como calcular o seu elemento. É simples. Vai lá, assiste o vídeo, curte o vídeo, mais importante é curtir o vídeo. E compartilhe o vídeo também, tá? E você vai saber qual é o seu elemento. É muito importante você saber o seu elemento. Tá? A astrologia é um complexo de coisas. Então você precisa saber qual é o seu elemento, o elemento base da sua personalidade. Ok? Agora vamos voltar para cá. Uma vez que o principal elemento do dragão, isso é um pouco complexo. O principal elemento do dragão é terra e yang. As características do dragão, então, são herdadas da terra yang. O dragão, na verdade, possui uma grande quantidade de terra yang, mas também possui um pouquinho de água yin e um pouquinho de madeira yin. Tá? Em menores quantidades. Né? Madeira yin e água yin em menores quantidades. Mas terra e yang, ele possui em grande quantidade. Esses elementos que eu estou falando aí são os elementos ocultos que tem dentro do dragão. Não dá para explicar isso aqui, né? No curso de Batsi a gente explica como surgiu isso, como é que é, né? Os elementos, né? O importante é saber o seguinte, que o dragão, então, possui uma grande quantidade de terra, tem um pouco de água aí e um pouco de madeira aí. O que a gente está falando é que os signos animais, a rigor, eles não representam animais. Na verdade, os signos animais representam quantidades e qualidades daqueles elementos que compõem a dinâmica dos 5 elementos: terra, fogo, metal, madeira e água. Ou seja, tudo gira em torno da dinâmica dos 5 elementos. Aqui no canal, a gente também tem um outro vídeo, acho que é o vídeo logo no começo, um vídeo 5, né, onde eu falo dos 5 elementos. Chama-se Wuxing. Wuxing. São os 5 elementos. Então, vamos continuar. Cada animal do zodíaco chinês possui uma quantidade desses elementos. Por exemplo, a gente acabou de falar, né? O dragão possui uma quantidade enorme de terra yang, uma quantidade menor de água yin e madeira yin. O porco possui
possui água yang e madeira yang. Só. Ele tem mais água yang do que madeira yang. Bem mais, mas é madeira yang. O coelho só possui madeira yin. Você vê que o coelho é yin, o dragão é yang, o coelho é yin. Então, o coelho só possui madeira yin. O tigre possui madeira yang, fogo yang, e terra yang. O tigre possui uma grande quantidade de madeira yang, uma grande quantidade de fogo yang, não, uma pequena quantidade de fogo yang e uma pequena quantidade de terra yang. O rato é no norte, embaixo, água yin. Tá? Então, o rato é água yin, só tem água yin. E por aí vai. Cada um dos elementos desses animais, a rigor, eles são elementos, são uma combinação desses elementos dentro dele. E assim é que a gente vai fazendo. Uma carta de Batsi, um mapa astrológico oriental, uma carta de Batsi que a gente chama, ou seja, um mapa astrológico oriental, né? Possui, então, um elemento celeste para o ano, um outro elemento celeste para o mês, um para o dia e um para a hora. São os troncos celestes. Né? 4 pilares. Tronco celeste. Então, as energias do céu, os troncos celestes, contribuem com 4 elementos na carta. Mas os ramos terrestres, ou seja, os signos terrestres, os animais, né, do zodíaco, também contribuem, porque eles são animais, eles são elementos. Então, eles também contribuem com uma quantidade de elementos no ano, no mês, no dia e na hora. O balanço de todos esses elementos vai revelar se você tem uma carta forte ou uma carta fraca, um mapa forte ou um mapa fraco. Vai revelar, né? Quando a gente faz o balanço, o estudo desse mapa, a gente vai descobrir qual elemento você tem em excesso e quais elementos estão faltando ou enfraquecidos dentro do seu mapa, dentro de você, né? De você. Então, assim você descobre qual o elemento você deve evitar, porque já tem em excesso, e qual o elemento você precisa, porque está ausente ou fraco. Afinal, os elementos estão relacionados com as nossas emoções, que afetam as nossas ações, estão relacionados aos nossos órgãos internos, músculos, glândulas, sabores, enfim, a tudo. Da mesma maneira que o conceito de Yin e Yang permeia toda a filosofia oriental, o conceito dos 5 elementos, a dinâmica dos 5 elementos, é a base do entendimento da medicina chinesa, da acupuntura, da astrologia oriental, Batsi, e do Feng Shui, e de uma série de outras, de todas as outras artes orientais. Os 5 elementos não representam elementos propriamente dito. Outra coisa, os 5 elementos, olha só como é interessante. Os 5 elementos não representam elementos propriamente. Eles representam elementos também, mas eles são 5 processos, são 5 qualidades, 5 propriedades, 5 transformações. Enfim, são 5 fases de um ciclo que tem a capacidade de modificar um fenômeno. Os 5 elementos representam 5 qualidades diferentes das forças da natureza, qualidades diferentes do Qi. São diferentes estágios do Qi na matéria. Conhecer o Wuxing, 5 elementos, Wuxing significa 5 elementos. Wu é 5, né? E Xing não significa elementos, é fase, né? Movimento, alguma coisa assim. Mas vamos traduzir como elementos aqui para facilitar. Então, o Wuxing, os 5 elementos, conhecer o Wuxing é fundamental para equilibrar o seu corpo e o seu ambiente. Feng Shui, Batsi e o seu ambiente. O Feng Shui é como se fosse a acupuntura do ambiente. E já que a gente está falando de 5 elementos, nunca é demais falar que esses 5 elementos não têm nada a ver com os elementos da astrologia ocidental, que são terra, ar, fogo e água. Os 5 elementos são terra, metal, madeira, água e fogo. Os elementos da astrologia ocidental são terra, ar, fogo e água. Né? Você já ouviu falar dos elementos da astrologia ocidental, não é? Terra, fogo, água e ar. Né? Esses elementos são os constituintes básicos da matéria. Como o sábio grego Aristóteles pontuava, falava, eles são os elementos, são os constituintes básicos da matéria. Esses elementos são matéria mesmo, né? São os elementos usados no mundo esotérico,
aqui no Ocidente, o mundo esotérico ocidental, você vai encontrar um mundo cheio de energias sutis, o mundo dos elementais, não é? Esse mundo está ancorado nesses elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Né? Você tem o fogo, que pertence ao reino das salamandras, a terra, que pertence ao reino dos gnomos, a água, que é do reino das ondinas, e o ar, que é do reino dos silfos. Né? Esse é o mundo dos elementais. Isso não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com Feng Shui, não tem nada a ver com a filosofia oriental, não tem nada a ver com os 5 elementos. A diferença principal entre os 4 elementos da filosofia grega, né, o mundo dos elementais, né, do mundo dos elementais, e os 5 elementos da filosofia chinesa, não reside apenas nas suas origens culturais, não. Tá? São conceitos diferentes, possuem significados diferentes e, portanto, as suas aplicações são completamente diferentes. Né? Gente, não vamos confundir as coisas. Tá? Ambos os sistemas filosóficos e culturais, né, o grego e o chinês, né, possuem elementos que representam as forças da natureza e outros aspectos da natureza também. Mas eles diferem em muitos pontos, tá? Eles são coisas completamente diferentes. Não vamos confundir isso, tá? Mas esse não é o nosso assunto aqui. Na astrologia chinesa, o que se procura é o equilíbrio. Quando os 5 elementos estão equilibrados, eles estão em harmonia. E eles trazem o quê? Sorte, saúde, tranquilidade. Estão equilibrados, estão harmonizados. Perfeito. Quando eles estão fora de equilíbrio ou em conflito, eles trazem o quê? Problemas para você. Entendeu? Tanto no seu corpo quanto no ambiente. Né? Então, o que você procura com Feng Shui? Equilibrar os seus ambientes. Para quê? Para equilibrar os seus elementos. No nosso corpo, a mesma coisa. Quando você vai fazer uma sessão de acupuntura ou vai procurar um médico oriental de medicina chinesa, o que você vai fazer é apenas equilibrar esses elementos. Né? Os meridianos, alguns estão bloqueados, outros não, então você vai equilibrar isso. Tudo se resume à dinâmica dos 5 elementos. E, obviamente, né, ao conceito de Qi, né, que esse fluxo energético, a dinâmica dos 5 elementos, né, e na teoria do Yin, tudo se resume nesses 3 postulados. Você tem postulados não, nessas 3 teorias que a gente tem que entender. Sabendo disso, não vai ter nenhum problema para seguir adiante e entender o Batsi, a astrologia chinesa e o Feng Shui. Ok? Se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Se ficou alguma dúvida e quiser fazer um comentário, pode fazer aí, a gente tenta responder o mais rápido possível. Ok? Agora, vamos em frente. Vem comigo e tenha um bom Feng Shui. Ah, mais uma coisa. Dia 25 de janeiro, às 20 horas, eu vou vou ter uma conversa ao vivo aqui no YouTube sobre Feng Shui tradicional. Ok? Assiste lá. O link vai estar aí embaixo.